Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Deus seja louvado, o nome do Senhor é Jeová. Eu estava aqui lendo algumas passagens no livro de Êxodo e Moisés dizendo a Deus, Jeová, o Senhor, o misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. E tem um capítulo aqui, o 3, no versículo 14, que Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Então é muito forte, Deus é tudo o que há, Deus é tudo desde sempre, Deus é maravilhoso e poderoso. Aqui no Salmos 109, no versículo 21, o salmista vem dizendo assim: mas tu, Jeová, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Olha que interessante, Os homens de fé, os homens que tinham relacionamento com Deus, às vezes eles chamavam Deus pelo nome, e o nome de Deus foi retirado de uma boa parte da Bíblia, foi acrescentada a palavra Senhor. Com todo respeito, Ele é Senhor e soberano, Ele também é nosso Pai. Existem muitas formas de chamarmos Deus, mas Deus não é um nome, Deus é um título. É como a gente ser mãe ou ser pai. Os nossos filhos nos chamam de pai e mãe, mas nós temos um nome e Deus chama-se Jeová. Na linguagem original é Yahvé, porque eles não tinham nem consoantes, não tinham vogais, eles só tinham consoantes. Então o nome de Jeová era difícil de ser pronunciado na nossa linguagem, se fosse no original. Então ele é apenas adaptado, Mas isso era só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, como Deus, Ele é poderoso, grandioso, misericordioso, e a gente tem que lembrar disso, tem que buscar o Senhor. E aí Ele mandou Jesus, e Jesus trouxe um monte de revelação, e as pessoas às vezes não se dão conta, não param para fazer uma leitura bíblica. Olha, eu quero compartilhar algo muito legal, muito importante, muito bom, que eu li aqui, e está no livro de Marcos, no capítulo 11, e o versículo 23. Eu vou ler o finalzinho do versículo para dar continuação nos outros dois, tá bom? E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, receberão. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui nesse texto, Jesus, ele tinha falado, ele tinha amaldiçoado aquela figueira. E aí os discípulos, eles ficaram assim admirados, E Pedro, quando viu que a figueira tinha realmente secado, ele ficou ali dizendo: nossa, o senhor viu que a figueira que o senhor amaldiçoou secou? Aí Jesus vem e lança essa palavra, que se a gente tiver fé em Deus, tudo que a gente diz, tudo que a gente ordenar, acontece. E aí ele dá duas dicas. Se você não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que você falou será feito. E aí ele dá essa outra dica super importante,
que quando a gente estiver orando, a gente tem que perdoar alguém para que as nossas ofensas sejam perdoadas. Então, existe um princípio. A gente não pode simplesmente orar e achar que tudo que a gente quer vai acontecer. Existe um princípio aqui de obediência na palavra que fala que a gente tem que ter o coração limpo, a gente não tem que estar guardando ressentimento de ninguém. E aí tem uma parte na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou também para os discípulos, que fala: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Em algumas traduções diz: perdoe as nossas dívidas, né? Mas quando a gente se sente ofendido por alguém, até mesmo seja porque a pessoa está devendo, pode estar devendo um dinheiro, pode estar devendo alguma coisa que pegou emprestado e não devolveu, pode estar devendo dessa maneira realmente, né, no verbo de dever, ou uma simples ofensa e aquilo vira uma dívida, porque a gente guarda aquilo e quer que a pessoa venha até nós. Tem que vir, não vou, se ela quiser ela que venha, e fica guardando aquela mágoa. E aí a gente ora e diz assim: Deus não responde a minha oração. Mas é porque Deus não pode quebrar os princípios da própria palavra dele. Se ele está falando que a gente tem que amar as pessoas, e está falando aqui de perdão, como a gente pode se atrever a pedir algo para Deus, a orar e a aguardar que aquilo aconteça, se nós estamos com o coração profundamente rancoroso, ressentido, magoado, chateado, quando a palavra de Deus ela nos aconselha que antes de irmos para a cama dormir, que a nossa cabeça sendo colocada no nosso travesseiro, que eu estou aqui parafraseando, nós temos que deixar toda a ira, toda a mágoa, tudo que não presta do dia, lança aos pés do Senhor, ora, descansa em Deus, mas sabendo que você liberou o perdão, orando por aquelas pessoas que te ofenderam e desejando o bem para elas, mas desejando o bem de todo o teu coração. Existem pessoas que eu já ouvi gente falar isso: eu quero que se dane, eu quero que morra, eu quero que não sei o que, falando coisas ruins em relação a essa pessoa. Mas Deus não quer ouvir esse tipo de declaração da nossa boca. Ele quer dizer com isso que a gente tem que perdoar para ser perdoado. Ele quer dizer que mesmo que doa, você vá diante dele, ore, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, olha só que ofensa, vai lá, conta tudo para Deus, desabafa com Deus e fala para ele o que você está sentindo, mas diz que você entendeu a palavra e que você não quer ficar guardando isso no teu coração, porque Deus vai te ajudar a limpar, Deus vai te ajudar a esquecer e perdoar. Mas quando você não faz isso e você fica dando desculpas, dizendo: mas essa ofensa é muito grave, mas aquilo é por causa de não sei o que, não vai funcionar diante de Deus. Ele não recebe esse tipo de justificativa nossa, porque nós somos justificados através da obra de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo nos pede para orar pelas pessoas, para amar as pessoas, para perdoar 70 vezes 7 num dia, se for preciso. E tem mais ainda que eu vou ter que te contar. Me desculpa aqui que hoje parece que está batendo, a palavra está confrontando, né? Mas lá na primeira carta de João, ele também fala que tudo que Deus nos pede é possível a gente realizar, que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, se tem tudo isso como base na palavra, não há argumentos, nós precisamos obedecer. Você sabe que eu tenho uma frase muito, muito usada por mim mesma, porque eu aprendi a não perder tempo, a não perder comunhão com Deus por conta de ninguém, por pior que seja a ofensa. Então a minha frase é assim:
Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu sei que Ele me ama. Porque Ele me amou primeiro, entende? Ele escolheu me amar. Ele escolheu te amar. Ele te amou primeiro, muito antes dele te chamar, muito antes de você atender, antes de você dobrar os seus joelhos para orar. Ele já te amou primeiro. Ele te conhece, Ele te entende, mas Ele quer a tua obediência. Ele precisa da sua obediência, precisa. Eu não estou falando bobagem aqui. Deus precisa da nossa obediência para nos abençoar. Por quê? Porque se nós não estivermos debaixo de obediência, debaixo da autoridade dele, debaixo de submissão, ele não pode se contradizer na palavra. Ele é fiel à palavra dele, ao que foi inspirado por ele, pelo Espírito Santo dele, e está aqui nas Escrituras. Escrito por mãos de homens? Sim. Naquela época que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita por homens. Está escrito aqui, foi o apóstolo São Paulo, foi Mateus, foi Lucas, foi João, mas foram todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, porque eles andavam muito na presença de Deus. E esses livros que constam na Bíblia, eles foram escolhidos para estar aqui, para nos trazer revelações como essa que eu falei, que não adianta orar e duvidar, e não adianta orar sem perdoar, sem estar com o coração limpo de mágoas, de ofensas, porque quem gosta que estejamos cheios de ofensas é o inimigo de nossas almas. Ele lucra quando nós estamos ofendidos, porque estamos com raiva, porque estamos com isso, com aquilo, não vamos diante de Deus porque já sabemos que o Senhor não se agrada, aí a gente cai na bobagem de nem orar. Não vou orar porque eu estou com raiva e eu sei que Deus não se agrada. É pelo contrário. Eu quero lançar, Senhor, todas as ofensas que me fizeram diante de Ti agora e me submeter. E dói, mas eu quero perdoar. E dói em mim essa ofensa, mas eu decido, porque é uma decisão. O perdão é uma decisão que tomamos. Ele não é um sentimento. Você não vai sentir desejo no teu coração de perdoar, você não vai sentir perdão, você vai decidir perdoar e viver uma vida de obediência na presença de Deus. E diante dessa palavra que eu compartilhei aqui com você, você pode dobrar os seus joelhos e ter uma conversa muito séria, muito solta, muito espontânea com Deus e falar tudo que está no teu coração, porque Ele está apto a ouvir, Ele está apto a te ajudar, Ele é todo poderoso. Então, essa parte da oração hoje eu vou deixar com você, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo. Dobra os seus joelhos, onde você estiver, se fala, não posso dobrar o joelho agora, tá tudo bem. Não tem problema, você pode fazer a sua oração sentado, em pé, aonde você estiver, mas tenha uma conversa sincera com Deus. Fala para Deus, você tem que limpar tudo que está dentro do teu coração e viver uma vida transparente na presença de Deus. E aí você vai orar e você vai receber, porque você não vai duvidar no teu coração e porque você não vai ter nenhum ressentimento ou mágoa. Estarão perdoadas todas as ofensas que lhe fizeram, até as que você tinha mais profunda, guardada, enraizada, querendo esconder até de si mesmo. Vai vir à tona e a tua memória virá e você terá essa oportunidade de se consertar com Deus. Mas não é para o benefício daquela pessoa que te ofendeu, não. É para o teu benefício, porque a falta de perdão, ela é um mal para a vida da pessoa que não perdoa e não para a vida da pessoa que precisa ser perdoada. Então, eu espero que você já tenha ouvido falar disso, mas você fala, não, se Deus está falando isso de novo, dessa vez eu vou dar ouvidos. Amém?
Então, até a próxima mensagem. Deus te abençoe. Faça uma oração sincera na presença de Deus. Nós sempre erramos, nós sempre cometemos falhas, nós não somos perfeitos. Então é muito importante a gente reconhecer isso e buscar a Deus. Se você sentir no coração de compartilhar essa mensagem com alguém, fica à vontade, que Deus te abençoe grandemente e te faça prosperar e te faça receber tudo aquilo que você tem precisado e que está retido no mundo espiritual por falta de perdão no teu coração. E até a próxima mensagem. Um grande abraço.